Então vamos dar continuidade ao nosso curso e nesse vídeo iremos estudar sobre os critérios de julgamento, que antigamente era chamado de tipos de licitação. Se der tempo, a gente também pode já dar sequência ao próximo estudo, que seria das disposições setoriais. A gente vai ver se der tempo, tá? Se der tempo a gente vê. Vamos lá então. Critérios de julgamento é o tópico de agora. Primeira coisa que já você tem que saber. Não é a mesma coisa que modalidade de licitação. Modalidade de licitação é o processo, é como que se vai dar o critério, o procedimento para a aquisição de produtos ou serviços. Critério de julgamento é qual é a forma que vai ser utilizada para julgar as propostas. Olha aqui no material, veja que uma das fases é justamente julgamento. Esse julgamento vai ser do quê? Das propostas que forem apresentadas. E como é feito esse julgamento? Por meio desses critérios que a gente vai ver agora. Tá? Então não são a mesma coisa, beleza? Primeira questãozinha de prova já é essa. Não é a mesma coisa que modalidade de licitação. Vamos ver umas questões aqui. Vamos lá. Olha essa questão aqui da Fundatec. Ó. São modalidades de licitação reguladas pela Lei 14.133. Menor preço. Aqui já está errado. Menor preço não é modalidade. Menor preço a gente vai ver que é um critério de julgamento. Pronto, aqui já errou. Já poderia parar de ler. Mas ele fala maior desconto, melhor técnica, conteúdo artístico, técnica, preço, maior lance, maior retorno econômico. Tá tudo errado. Isso daqui não é modalidade de licitação. Isso aqui é critério de julgamento. Que a gente vai ver agora no próximo material. Vamos lá. Então, quais são os critérios? São esses daqui que a gente já viu. Deixa eu diminuir aqui. A gente já viu o nome deles lá no estudo das modalidades de licitação. Olha só. Deixa eu aumentar de uma vez isso daqui. Nós já vimos aqui, ó. Só por cima. A gente só viu o nome. Agora a gente vai aprofundar em cada uma delas, mas apenas nos pontos principais. Bom, vamos ficar aqui. Beleza. Então vamos lá. Quais são os critérios de julgamento? Menor preço, cuidado, é menor preço, não é o maior. Maior desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior lance e maior retorno econômico. Então aqui a gente vai se ater aos pontos principais que tem mais cara de prova. A gente não vai analisar tudo, 100%, porque não tem muita necessidade, não é um assunto tão cobrado em prova, ok? Vamos lá, critério de julgamento menor preço. Bom, o menor preço é o que a gente meio que está acostumado, né? É quando a administração seleciona a proposta com base no menor preço, ou seja, o licitante que apresentar o menor preço de todos, vence. Simples assim, tá? Normalmente ela é utilizada para produtos não especiais ou específicos, ou seja, produtos comuns. Quem der o menor preço, leva. Ah, vai comprar uma caneta, Resma 4, enfim. Maior desconto. Bom, maior desconto tem como referência o preço fixado no edital e o referido desconto também vai se aplicar aos eventuais termos aditivos. Então, esse é um critério utilizado quando a administração vai selecionar o licitante que der o maior desconto. Então, a administração deu um preço lá, quem der o maior desconto sobre esse preço, leva. Basicamente é isso que você tem que saber. Tá? Bom, critério melhor técnica ou conteúdo artístico. Ele é usado para projetos e trabalhos de natureza técnica, científica ou artística, que é a modalidade concurso que a gente estudou no vídeo anterior, né? Então, aqui também sem muito mistério, não tenho o que falar muito. Técnica e preço. A técnica e preço ela é uma mistura da técnica utilizada com o preço fornecido. Nesse caso, ele vai ser feita uma análise ponderada, ou seja, serão fornecidos pesos, tanto para a técnica quanto para o preço. Como assim, gente? Essa análise ponderada ela é muito parecida com aquela média ponderada, que você já deve ter visto em algum momento da sua vida. Você deve ter estudado isso no ensino médio, enfim. Que é o quê? É quando tem alguma situação que ela tem um peso mais relevante do que outra.
Exemplo, suponha um vestibular da vida aí. O rapaz lá, ou a moça, vai fazer um vestibular para uma área de exatas. E a depender da instituição, eles podem atribuir um peso maior para as questões de exatas e um peso menor para as questões que não são de exatas. Então, questões de física, matemática, química, elas vão valer mais pontos do que as questões de português, literatura, por exemplo, por causa da especificidade do caso. Isso é ponderada. É isso que está dizendo. Então, olhando aqui no nosso material, técnica e preço é isso. Vai ser feita serão feitos pesos entre a técnica e o preço. Porém, existe um limite de ponderação, que eu diria que é o assunto mais importante desse tópico. Tá? A técnica pode valer no máximo 70% e, por consequência, o preço vai ser 30%. Tá? Técnica no máximo 70%. Não pode ter um peso de técnica 80% e 20% preço. Não pode. O limite é esse aqui. Técnica 70%. Ok? Continuando, a pontuação devida à capacitação técnico-profissional exige que a execução do respectivo contrato tenha participação direta e pessoal do profissional correspondente. O que é isso? Suponha que em uma licitação que esteja sendo utilizada técnica e preço, um licitante lá apresente que ele tem no hall de funcionários da empresa dele uma pessoa com notórios conhecimentos, uma pessoa de nome, de renome, um nome de peso muito conhecida. E ele utiliza essa pessoa como uma técnica para ganhar ponto na licitação. E suponha que ele ganha. Nesse caso, como ele vinculou a proposta dele a essa pessoa, que é do quadro de funcionários dele, ele tem que obrigatoriamente utilizar essa pessoa na execução do contrato. Ele não pode usar o nome dessa pessoa para ganhar a licitação e na hora da execução não utilizá-la. Não pode fazer isso. É isso que está dizendo. Dando continuidade, maior lance. Aqui não tem muito mistério, tá? Ela é utilizada para venda de bens e é exclusiva da modalidade de leilão que a gente já viu no vídeo anterior, sem muito mistério. Maior retorno econômico. Esse critério ele é utilizado exclusivamente, pode marcar isso aí, tá na lei. Essa palavrinha, em questão de certo ou errado, isso aqui é um caos. Exclusivamente para a celebração de contrato de eficiência. Ah, o que é isso? Não te interessa. Você tem que saber que maior retorno econômico ele é utilizado exclusivamente para a celebração de contrato de eficiência. Marca essa palavra, exclusivamente. Eu já vi ser cobrado em prova. Ok? Bom, esse critério ele vai considerar a maior economia para a administração. Então tem um caso em que a administração quer gerar economia para si. E aí, nesse caso, é que será utilizado o critério do maior retorno econômico. A remuneração do contratado vai ser fixada em percentual que incide de forma proporcional à economia obtida. Ou seja, quanto mais economia o particular conseguir fornecer à administração, maior vai ser a remuneração dele. Se essa economia que ele gerar for menor, a remuneração dele vai ser menor. Inclusive, tem parâmetros que tem um patamar mínimo que ele tem que atingir, se não atingiu, ele pode ser sancionado por isso. A parte principal é essa daqui. Para finalizar, os licitantes vão apresentar dois tipos de proposta, que é proposta de trabalho e proposta de preço. Sendo bem honesto, aqui pode ser cobrado em prova, tem uns itens a mais que você teria que estudar sobre proposta de trabalho e a proposta de preço, mas honestamente eu deixo para você ler na lei, ok? Aqui os artigos, ó. Artigo 33 ao artigo 39. Não custa dar uma lida, são poucos artigos, mas eu vejo pouca relevância para a prova de concurso. Bom, vamos fazer questões então, né? Vamos lá. Quais são os critérios de julgamento? Vamos lá, certo ou errado? Integram o rol de critérios de julgamento das propostas, dentre outros, menor preço, melhor técnica ou melhor conteúdo artístico e maior retorno econômico. Certinho, né? Beleza. No que se refere às licitações, o julgamento das propostas será realizado de acordo com os seguintes critérios. Vamos lá. Vou baixar um pouco aqui. Letra A, menor preço, concorrência? Não, concorrência não é critério de julgamento, ele é modalidade de licitação. Letra B, menor preço, maior desconto, melhor técnica artística, maior lance, maior retorno econômico aos interessados. Maior retorno financeiro aos interessados? Estranho isso aqui, né? Maior retorno financeiro à administração. Eu vou deixar marcado isso aqui, mas vamos ver.
Letra C, menor lance? Não, né? Não é menor lance, gente, é maior lance. Maior lance, tá errado. Letra D, menor preço, convite. Convite é modalidade de licitação e já foi extinta. A D tá errada. Letra E, menor preço, maior desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior lance, no caso de leilão, maior retorno econômico. Bom, legal. Gostei mais da E do que da letra B. Isso aí, letra E. Tá? A letra B diz maior retorno financeiro. Não, na verdade é maior retorno econômico, né? E não é aos interessados, é a administração. Próxima questão. Maior retorno econômico não é um critério de julgamento estabelecido na Lei de Licitações e Contratos Administrativos. E tem errado, é um critério sim, a gente acabou de ver. Beleza. Tem mais questões? Vamos lá. No julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, a obtenção de pontuação devido à capacitação técnico-profissional exige que a execução do respectivo contrato tenha participação direta e pessoal do profissional correspondente. Exato, né? É o exemplo que eu falei. Se o licitante utilizar o nome de uma determinada pessoa para ganhar pontos na licitação, essa pessoa tem que participar da execução do contrato, caso venha a ganhar a licitação. Então, basicamente é isso. Os pontos mais importantes sobre critério de julgamento foram demonstrados. Eu recomendo uma leitura, tá? Para ver os tópicos que eu não coloquei aqui, mas de modo geral os mais importantes para fins de concurso são esses. Bom, deixa eu ver aqui. 11 minutos? Vamos fazer o seguinte, vamos continuar e vamos dar prosseguimento aos próximos assuntos. Agora nós vamos estudar as disposições setoriais, que estão previstas lá no artigo 40 ao artigo 52. Ele se divide da seguinte forma: compras, obras e serviços de engenharia, serviços em geral, locação de imóveis, licitações internacionais. Mais uma vez, eu vou trazer aqui para vocês os principais pontos para fins de prova. Tá? Não vou trazer todos esgotados direitinho, bonitinho, não. Que não vale muito a pena. Para você que vier da área de engenharia civil, esse tópico aqui, ó, obras e serviços de engenharia, você tem que saber de cabo a rabo. Né? Não tem como você ir para uma prova sem saber disso aqui. Já os demais itens são mais tranquilos, são mais de boas. Uma leitura por cima já resolve a situação, tá? Vamos começar pelas compras, ou seja, quando a administração quer fazer compra, ela quer comprar alguma coisa. Bom, caso a administração queira realizar uma compra, ela tem que considerar a expectativa de consumo anual. Cuidado, é anual, não é mensal nem semanal. A administração estima que ela vai usar folha 4, vai usar caneta, vai usar régua, enfim. Ela tem que estimar quanto que ela vai consumir ao longo de um ano para fazer essa compra. Tá? Além disso, a compra tem que observar o seguinte. Tem algumas regrinhas que você tem que entender. Primeiro, condições de aquisição e pagamento semelhante ao setor privado. Não é o setor público, tá? É setor privado. Estou marcando para vocês pegadinhas de prova. Item 2, tem que observar também processamento por meio de sistema de registros de preço, que a gente chama de SRP, quando pertinente. Item 3, determinação de unidades e quantidades a serem adquiridas, em função do consumo e utilização provável, cuja estimativa será obtida sempre que possível, mediante adequadas técnicas quantitativas admitindo fornecimento contínuo. Ou seja, você tem que estimar quanto que você vai usar. Você não pode sair comprando a roda e depois ver que não precisava comprar tudo aquilo. Você tem que estimar quanto que você vai comprar, tá? E o item 4, condição de guarda e armazenamento, que não permitam a deterioração do material. Ou seja, você vai fazer a compra, na sua casa você compra carne, né? Tá. Você vai comprar carne se a tua geladeira, o teu freezer está todo cheio e você não tem onde comprar carne? Onde colocar a carne? Claro que não, né? A carne vai se estragar. É exatamente isso que está dizendo. Quando a administração for realizar compras, ela tem que considerar também onde ela vai guardar essas coisas que ela comprou, tá? De modo a evitar que ele se perca. Por fim, as compras devem atender a alguns princípios. São eles. São 3 princípios, que isso aqui tem uma cara de prova. É o princípio da padronização,
princípio do parcelamento e o princípio da responsabilidade fiscal. Então, esses três princípios que tem cara de prova. Isso aqui eu diria que tem uma atençãozinha a ser fornecida aqui. Preste atenção aqui. Quero marcar isso aqui de negrito. Foi, beleza. Vamos lá. Sobre os três princípios. Princípio da padronização. Considera a compatibilidade de especificações. Considera a compatibilidade de especificações estéticas, técnicas ou de desempenho. Então, quando você for fazer uma compra, tente fazer compras padronizadas. Lembra do exemplo que eu falei na aula, no começo do nosso curso, que eu ia comprar cadeira para um auditório e elas tinham que ser iguais, padronizadas? Enfim, segue aquela linha, tá? Atendimento ao princípio do parcelamento, ou seja, pode fazer compra parcelada? Pode, quando for tecnicamente viável e vantajoso. Nessa situação, nesse caso, você tem que considerar o quê? Você tem que considerar a viabilidade da divisão do objeto em lotes, ou seja, tem que valer a pena dividir essa compra em lotes. Também tem que considerar o aproveitamento das peculiaridades do mercado local, com vistas à economicidade, sempre que possível, desde que atendidos parâmetros de qualidade. E, por fim, tem que considerar o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração do mercado. Evitar monopólio, oligopólio, coisas assim. Porém, esse parcelamento ele não vai poder ser adotado quando? Ele não pode ser adotado quando a economia de escala, a redução de custo de gestão de contrato ou a maior vantagem na contratação recomendar a compra do item do mesmo fornecedor. Aí não compensa você sair dividindo. Segunda situação, quando o objeto a ser contratado configurar sistema único e integrado e houver a possibilidade de risco ao conjunto do objeto pretendido. Ou seja, aquilo que você for comprar, contratar, ele é único, ele é integrado, de modo que não tem sentido você comprar ele em partes. E o terceiro, quando o processo de padronização ou escolha da marca levar a fornecedor exclusivo. Só tem um fornecedor, então não tem sentido fazer o parcelamento, né, de comprar de diferentes fornecedores. Beleza. Quanto ao princípio do parcelamento, é isso. E por fim, o princípio da responsabilidade fiscal, mediante comparação da despesa estimada com a prevista no orçamento. Isso aqui tem relação com a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar número 101, de 2000. Ok? Pronto. Quantas compras? É isso aqui, né? Tem mais alguma coisinha? Tem sim. Ainda quantas compras? Para os casos de fornecimento de bens, a administração pode excepcionalmente fazer o seguinte, olha só. Tem algumas situações aqui, ó. Primeiro, ela pode indicar uma ou mais marcas ou modelos, desde que justificado. Isso aqui eu já falei. Eu já falei isso aqui salvo engano, na aula de princípios, em que eu comentei do princípio da isonomia, salvo engano foi o princípio da isonomia, e eu expliquei isso daqui. Existe a possibilidade de indicar marca ou modelo, tá? E aqui vamos só revisar, né? Olha só, pode indicar marca ou modelo em decorrência da necessidade de padronização do objeto. É o exemplo que eu falei da cadeira dos auditórios, né? Letra B, em decorrência da necessidade de manter compatibilidade com plataforma e padrão, quando determinada marca ou modelo comercializado por mais de um fornecedor for o único capaz de atender as necessidades do contratante, e quando a descrição do objeto a ser licitado puder ser mais bem compreendida pela identificação de determinada marca ou modelo. Aqui eu dei o exemplo da caneta Bic. Então, isso aqui eu já falei, é só uma revisão. A administração vai poder também exigir uma amostra ou prova de conceito do bem no procedimento de pré-qualificação permanente, na fase de julgamento das propostas ou de lances, ou no período de vigência do contrato, data de registro de preço, desde que esteja previsto no edital. Essa possibilidade tem que estar prevista no edital e tem que ser justificada. Então a administração vai lá, contrata o licitante vencedor, ou melhor, antes de contratar, identifica o licitante vencedor e exige dele uma amostra daquilo que vai ser fornecido por ele. Tá? Como se fosse uma garantiazinha, mas
de menor valor. É apenas uma amostra, para a administração ter noção do que ela está adquirindo. Continuando. A administração pode vedar a contratação de marca ou produto quando restar comprovado que produtos adquiridos e utilizados anteriormente pela administração não atendem aos requisitos indispensáveis ao pleno adimplemento da obrigação contratual. O que é isso? É quando a administração já fez uma compra anterior e essa compra anterior não foi boa. Restou comprovado que aquele bem adquirido não foi bacana, aquele modelo, aquela marca não ficou legal, não funcionou para a administração. Aí sim, nesse caso, a administração ela pode vedar a contratação de uma certa marca. Marca de qualidade ruim, né? Por fim, a administração também pode solicitar carta de solidariedade, emitida pelo fabricante, que assegura a execução de um contrato, no caso de licitante revendedor ou distribuidor. Seria o seguinte, o licitante ele é revendedor de um determinado produto. Ele compra de uma fábrica. Então está aqui a fábrica, está aqui o revendedor, está aqui a administração. Aí a administração pode solicitar uma carta de solidariedade por esse fabricante, de que ela vai assegurar o cumprimento do contrato caso o fornecedor, o cara do meio, ele fique inadimplente, ele não forneça o contrato, o objeto do contrato. Okay? Bom, tá aí na tela, né? Isso. Sobre essa amostra de prova e conceito do bem, ela é restrita ao licitante provisoriamente vencedor. Então a administração não vai pedir de todo mundo, tá? O corpo de prova, essas coisas. Ela vai pedir do vencedor. Então, beleza. Quanto a compras, é isso daí. Vou fazer o seguinte, eu vou pular obras e serviços de engenharia, eu vou pular isso aqui, eu vou deixar para o finalzinho, tá? Por quê? Porque é mais específico para engenharia civil. Então a gente vai tratar dos demais tópicos e aí depois eu retorno para obras e serviços de engenharia, tá? Vamos lá, serviços em geral. Então agora não estamos falando de compras, estamos falando de serviços. Quais são os princípios que a administração tem que atender? São dois. Princípio da padronização e o princípio do parcelamento. Cuidado, aqui nas compras, vamos revisar aqui, ó, nas compras, existiam 3 princípios. E nos serviços existem 2, ó. Compras tem que atender 3 princípios: padronização, parcelamento e responsabilidade fiscal. Já nos serviços, em geral, são 2 princípios. Então, cuidado que aqui pode existir uma pegadinha bem suja de prova, em dizer que a responsabilidade fiscal é um princípio dos serviços em geral. Não está previsto expressamente na lei, tá? Mas vai que isso é cobrado. Enfim, vamos lá, continuando. Princípio da padronização, a gente meio que já viu, considera a compatibilidade, especificações estéticas, técnicas ou de desempenho, e o parcelamento quando for vantajoso. A gente também já viu. Parcelamento tem que considerar 3 coisas: responsabilidade técnica, custo para a administração de vários contratos, frente às vantagens de redução de custo com divisão do objeto, e o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado. Muito parecido com o que a gente já viu anteriormente. Durante a vigência do contrato de serviços, é vedado o quê? É vedado ao contratado, contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta colateral até o 3º grau. Marca isso aqui, ó. Até o 3º grau. Ou de dirigente ou órgão de entidade, contratante ou de agente público que desempenha função de licitação, blá, 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 blá. Olha aqui para mim. É assim, ó. Tá aqui a administração. E tá aqui a contratada prestadora de serviço. Essa contratada prestadora de serviço, suponha que seja um serviço de limpeza, por exemplo. O que está dizendo esse tópico? Que essa empresa contratada não pode contratar parentes consanguíneos, afim, linha reta ou colateral, até o 3º grau da galera da administração. Só que aqui ela vai um pouco mais específico. Olha de novo aqui na lei. Ó, não pode contratar parente de quem? De dirigente do órgão ou entidade contratante. Ou de agente que desempenha a função na licitação, atue na fiscalização ou na gestão do contrato. Essa proibição tem que constar expressamente no edital de licitação, tá? Traduzindo, é isso daqui. Para finalizar, é possível contratar mais de uma empresa para executar o mesmo requisito, o mesmo serviço, desde que não implique perda de economia de escala nas seguintes hipóteses. Quando
o objeto de contratação puder ser executado de forma concorrente e simultânea, por mais de um contratado, e quando a múltipla execução for conveniente para atender a administração. Exemplo, suponha que eu tenho uma edificação, um prédio muito grande, sei lá, tem 20 andares, é um órgão público lá. É muito grande. E uma empresa só ela tem dificuldade de fazer a limpeza de todos os andares. Então a administração ela pode contratar duas empresas para fazer, por exemplo, 10 andares e a outra faz os outros 10. Bom, uma não está impedindo na outra, não está gerando conflito, sem problema. Existe essa possibilidade de a administração contratar mais de uma empresa para o mesmo serviço, atendidos esses requisitos, ok? Show de bola. Ainda não vi isso ser cobrado. Locação de imóveis. Bom, temos uma regra e temos uma exceção. Regra: locação tem que ser precedida de licitação. Tem que ter licitação, tá? E avaliação prévia do bem, do seu estado de conservação, custo e do prazo de amortização dos investimentos necessários. Exceção: não será necessária a realização de licitação em caso de aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalação e de localização tornem necessária a sua escolha. Nesse caso, nós teremos uma licitação inexigível, que é até uma novidade na nova lei, ok? Mas não se preocupe quanto a isso, porque a gente vai estudar a contratação direta, a licitação inexigível. Por hora, você só tem que saber isso aqui. Sobre as licitações internacionais. Bom, artigo 52, leitura, salvo engano, é só um artigo, mas eu trouxe para você os pontos mais importantes. Vamos lá. Licitação internacional é aquela que, o nome meio que já diz, né? Realiza de modo internacional, fora do Brasil. Primeira coisa que você tem que saber. Quando for permitido ao licitante estrangeiro cotar em preço em moeda estrangeira, o licitante brasileiro também pode fazer. Ou seja, se houver um licitante estrangeiro que quiser cotar ao dólar, por exemplo, ele quiser cotar os preços dele com base no dólar, o licitante brasileiro também vai poder fazer isso tendo por base o dólar. É isso que está dizendo. Só que tem uma observação. Nesse caso, caso o licitante brasileiro seja o vencedor, ele terá que ser o pagamento vai ser feito com base em moeda corrente nacional. Cuidado, não é a moeda internacional que ele usou para fazer a cotação. Ele vai receber com base no real, tá? É isso que está dizendo. Continuando. As garantias de pagamento ao licitante brasileiro serão equivalentes àquelas oferecidas ao licitante estrangeiro. Então, qualquer garantia tem que ser equivalente para os dois, até por conta do princípio da isonomia. Por fim, o edital não pode prever condições de habilitação, classificação e julgamento que constituam barreiras de acesso ao licitante estrangeiro. Não podem existir cláusulas no edital que visam impedir a participação de um licitante estrangeiro nessas situações. Mas existe uma exceçãozinha, que a gente já estudou, salvo margem de preferência. Nós já estudamos quais eram as margens de preferência, lembra? Olha aqui no nosso mapa, ó. Diminuir um pouco aqui. Nós estudamos aqui, ó, margem de preferência. Tá? Então essas situações são a exceção, a regra. Ok, então deixa eu fechar aqui. Então beleza, já falei de tudo isso aqui. Agora nós vamos adentrar nas obras e serviços de engenharia. Deixa eu ver qual é o tempo que nós temos aqui. Tá, vai dar meia hora. Vamos seguir esse assunto para a gente finalizar isso aqui, tá? Bom, esse é um tópico que eu recomendo. Quem não for da área de engenharia, quem não for prestar concurso da área de engenharia, pega por cima. Tá? Por cima. Já a galera de engenharia tem que saber isso aqui de cor e salteado. Mas eu vou dar dicas, que de modo geral é uma decorebazinha que você vai pegar rápido, tá? Vamos lá então. Deixa eu ficar na nossa tela. Obras e serviços de engenharia. O que nós temos que saber sobre esse tópico? Bom, as obras e serviços de engenharia têm que respeitar o seguinte. Vamos lá. Um monte de coisa. Isso daqui é mais para quem é da área de engenharia mesmo, tá? Tem que respeitar o quê? A disposição final ambiental adequada dos resíduos sólidos gerados pela obra. Gerou muita poeira, gerou resto de concreto, resto de
de, de aço, enfim. Tem que saber dar a adequada destinação a esses materiais. Tem que mitigar, reduzir por condicionantes de compensação ambiental que serão definidas no procedimento de licenciamento ambiental. Isso aqui tem relação com o princípio do desenvolvimento nacional sustentável. Já vimos isso, né? O que mais? Utilização de produtos, equipamentos e serviços que favoreçam a redução do consumo de energia e de recursos naturais. Também tem relação com o princípio do desenvolvimento nacional sustentável. Avaliação do impacto na vizinhança, na forma da legislação urbanística, proteção do patrimônio histórico, cultural, arqueológico e material, inclusive por meio de avaliação de impacto, enfim. Imagina que tem uma grande obra, uma ponte, enfim, que vai fazer uma grande movimentação de terra, vai ter uma fundação muito robusta e corre o risco de, com essa movimentação de terra, afetar a fundação de estruturas que estão ao redor, em especial de patrimônios históricos, patrimônios tombados. Então, tudo isso tem que ser considerado, tá? Continuando. Tem que considerar acessibilidade para as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Uma leitura nisso aqui você já sabe. Tranquilo. Quais são os regimes de execução indireta? Vamos lá. Existem basicamente dois regimes, o de execução direta e o indireta. O regime de execução direta é quando a administração executa a obra, o serviço, pelos próprios meios. Ela vai lá e executa. Agora nós temos os regimes de execução indireta, que não é a administração que executa diretamente. Então, quais são esses regimes? É o que a gente vai estudar agora. Bom, vamos lá. Existem essas aqui, ó. Empreitada por preço unitário, empreitada por preço global, empreitada integral, contratação por tarefa, contratação integrada versus semi-integrada, são duas, mas eu já trouxe a diferença entre as duas, e fornecimento e prestação de serviço associado. Para fins de prova, as bancas costumam cobrar literalidade de lei. Então você aqui realmente vai ter que só decorar a literalidade da lei. E eu vou te dar as palavras-chave para você decorar e não ter que ficar estressando muito a memória com isso daqui. Vamos lá. Empreitada por preço unitário. É quando a contratação da execução de obra ou serviço por preço certo de unidades determinadas. Não vou explicar isso aqui aprofundado, não tem necessidade. Para fins de prova, você tem que decorar esse conceito. Ou melhor, você vai decorar uma única palavra. Unidade. Não precisa nem ser determinadas, ó. Unidades. Pronto. Por quê, gente? Preço unitário você vai associar a unidade. Daqui a pouco você vai entender o porquê, tá? Empreitada por preço global. É a contratação de execução de obra ou de serviço por preço certo e total. Como você vai decorar isso daqui? Palavra-chave, total. Pega pela finalização da palavra. Global, total. Decore isso aqui. Ok? Empreitada integral. Conceito bem grande que eu consigo resumir em uma palavra. É a contratação de empreendimento em sua integralidade, compreendida na totalidade das obras, serviços e instalações necessárias sob inteira responsabilidade do contratado, até a sua entrega ao contratante em condições de entrada e operação, com características adequadas às finalidades para as quais foi contratado, blá, blá, blá. Pelo amor de Deus. Para fins de prova, decora uma palavra. Integralidade. Ora, empreitada integral, integralidade. Aqui, essa palavra aqui, ó. Você só vai decorar essa palavra. Você vai ver como isso é cobrado em prova, tá? Contratação por tarefa. É um regime de contratação de mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais. Então, qual é a palavra-chave aqui, ó? Pequenos trabalhos, tá? Simples assim, ou trabalho só. Pronto. Tarefa, tu vai associar a trabalhos. Ponto. Contratação integrada versus semi-integrada. Aqui são dois regimes e eu já vou trazer o comparativo para você. Deixa eu já dar um... Aí, é isso que eu queria. Vamos lá. Entenda essa tabela.
Aqui está, nessa coluna do meio, a contratação integrada. E aqui está a contratação semi-integrada. Basicamente, o que tem dos dois? A gente vai analisar a responsabilidade do contratado. O que ele vai fazer? E aqui a gente tem 3 prismas. O contratado pode ser responsável pelo projeto básico, pelo projeto executivo e pela execução e fornecimento. Pronto. Qual é a diferença gritante, marcante entre a contratação integrada e a contratação semi-integrada? É que, na integrada, o contratado ele é responsável por fazer o projeto básico. Não é a administração, é o contratado. O contratado vai fazer o projeto básico, o projeto executivo e execução e fornecimento dos bens na contratação integrada. Na contratação semi-integrada, o contratado não realiza o projeto básico. Quem faz o projeto básico é a administração. É a administração que realiza o projeto básico. Essa é a diferença, ok? Para fins de prova, isso aqui basta para você. Basta. Na contratação integrada, só comentar o que eu não comentei, tá? A administração vai fazer o anteprojeto. Lembra que a gente estudou o que era o anteprojeto? Aquele documento que tem os conjuntos, tem os elementos necessários para subsidiar o projeto básico? Pois é. A administração que vai fazer o anteprojeto. Mas, projeto básico, executivo e fornecimento, execução e fornecimento, na contratação integrada, vai ser o próprio contratado que vai fazer. Ok? Beleza. Essa tabelinha aqui é boa para a prova. Fornecimento e prestação de serviço associado. Esse aqui é o conceito residual, né? É o regime de contratação que, além do fornecimento do objeto, o contratado responsabiliza-se pela sua operação, manutenção ou ambas, por tempo determinado. Conceito residual. Aprende o restante e pronto, você não vai ter dificuldade. Vamos ver as questões? Vamos lá. Tá aí, ó. A nova Lei 14.133. A nova Lei 14.133 sobre os contratos traz regimes de execução, que também são chamados de empreitadas, prevendo alguns regimes que já estavam previstos na lei da RDC, trazendo também algumas novidades. Assinale a opção correta que contempla todos os regimes da nova lei. Acabamos de ler, né? Unitário, global, integral, contratação por tarefa, enfim. Vamos dar uma olhada aqui. Letra A. Empreitada por preço unitário, empreitada por preço global, empreitada integral, contratação por tarefa, contratação integrada, semi-integrada, fornecimento e prestação de serviço associado. Legal, né? Bati o olho aqui de primeira e não identifiquei nada, não. Vamos ver a B. Fornecimento de serviços intelectuais. Não tem nada disso daqui, não, né? Ó, empreitada por mão de obra especializada. Não existe isso aqui, a banca inventou. Letra C. Empreitada por preço unitário, contratação por serviço associado. Não, isso aqui a banca inventou já. Tá errada C. Letra D. Contratação integrada, empreitada por serviço especializado. Também, a banca inventou isso daqui. Letra E, empreitada por preço unitário, integral, empreitada por mão de obra especializada. Não, errou, né? Portanto, nossa resposta está aqui na letra A. Pura decoreba de lei. Pediu se você decorou todas os regimes de execução. Eu vi uma questão aqui? Vamos lá. Vamos fazer essa questão. Quadrix, entre os regimes de contratação previstos na nova lei, a contratação integrada diferencia-se da semi-integrada por incluir o projeto básico, mas ambas se completam com a entrega final do objeto. Excelente questão. Veja mais uma vez que a diferença entre a contratação integrada e a semi-integrada é que a integrada, o contratado também faz o projeto básico, mas na semi-integrada ele não o faz. Porém, em os dois casos, eles finalizam com a execução e o fornecimento do objeto do contrato, né? Então, excelente questão, perfeita. Vamos lá, mais uma. Unesp, procurador de município. A obra contratada por estatal sob regime de contratação semi-integrada é aquela que, já vimos, a semi-integrada é aquela que o contratado
Ele faz o projeto executivo e a execução e fornecimento, mas ele não faz o projeto básico. Agora vamos procurar a alternativa. Letra A. Envolve a elaboração e desenvolvimento do projeto executivo, a execução de obras e serviços de engenharia, montagem e realização de teste, pré-operação e demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto. Achei interessante isso daqui, né? Letra B. Exceto pelo projeto básico ou executivo, compreende todas as etapas, serviços e instalações necessárias sobre inteira responsabilidade da contratada. Não, já está errado, né? A contratada, ela é responsável sim pelo projeto executivo. Ela é responsável. Então aqui já está errado, não vou continuar a ler. Letra C. Envolve a execução por equipes integradas por profissionais da contratada atuando em conjunto com profissionais da estatal contratante, de obras e serviços de engenharia, montagem, realização de teste, pré-operação e demais operações necessárias. Não vimos nada disso daqui, né? Execução de equipe integrada. Não vimos nada disso. Essa C está estranha. Letra D. Envolve a elaboração e desenvolvimento dos projetos básico e executivo. Não, está errado. Na semi-integrada, não existe o projeto básico. O básico é feito pela administração, não é pelo contratado, né? Então aqui já está errado. Letra E. Envolve a elaboração e desenvolvimento dos projetos básico e executivo. Mesmo erro. Na semi-integrada, não tem o projeto básico. Então, letra A. Perfeito. Não identifiquei nenhum erro nela. Ele envolve a elaboração e desenvolvimento do projeto executivo. Isso é fato. Legal, boa questão. Foi para quê? Para procurador. Bacana. Tem mais questões. Vamos ver. Tem mais questões? Tá, mas é aqui atrás. Deixa eu terminar de falar tudo. E aí a gente vê as questões. Bom, em obras e serviços de engenharia, você tem que saber que é vedada a realização de obras e serviços sem o projeto executivo, salvo contratações de obras e serviços como engenharia se demonstrada inexistência de prejuízo para aferição dos padrões de desempenho. Leva a regra, tá, gente? Regra geral. Não pode realizar uma obra ou serviço sem esse projeto executivo. Ok? E a gente até estudou o que era o projeto executivo. É o conjunto de elementos necessários e suficientes à completa execução da obra. Eu ensinei a você a decorar esse conceito, não foi? Tem que lembrar disso. Por fim, licitações de grande vulto. O que é isso? Bom, conceito, vamos para o conceito. O conceito original lá da lei previa que obras de grande vulto são aquelas com valor superior a 200 milhões, tá? É o que está previsto na lei. Porém, já está desatualizado, porque atualmente o valor é esse aqui, ó, 216 milhões, 81 milhões 640 mil, né? Acredito que seja aí, eu estou lendo errado. 216 milhões 81 mil 640 reais, isso. Pronto, fiz a leitura correta agora. Esse valor ele foi atualizado por esse decreto no finalzinho do ano de 2021, já depois da lei 14.133. A lei veio em abril e veio esse decreto em dezembro, tá? Então, para fins de prova, toma cuidado. Na minha visão, o valor que tem que ser cobrado é esse aqui. É o valor que tem que ser cobrado. Não pode mais cobrar o de 200 milhões. Continuando. Matriz de alocação de risco. A gente vai ver posteriormente o que é isso. Isso está lá para o final da lei, tá? Mas ela vai ser obrigatória para obras de grande vulto, quando for adotado o regime de contratação integrado ou semi-integrado, que a gente acabou de estudar. Então, nesses dois casos, se o regime de execução for integrada ou semi-integrada e a obra for de grande vulto, será obrigatória a realização da matriz de alocação de risco. A gente vai ver depois o que é isso. Okay? É possível que a administração exija um programa de integridade ou compliance ou que o implemente em até 6 meses. Para fins de prova, eu decoro esse prazo. 6 meses só já basta. Garantia. Em licitações de grande vulto, você tem que saber sobre a garantia. Qual o valor e qual a modalidade. Valor, 30% do valor inicial do contrato. Pega o valor inicial do contrato, tira 30%. Esse é o mínimo de garantia, tá? Melhor, salvo engano não é o mínimo, salvo engano é o máximo. Mas a gente vai ver isso na parte de contratos. Aqui eu trouxe para antecipar. Então tá, valor, obra de grande vulto, 30%. Qual é a modalidade da garantia? Seguro garantia, com cláusula de retomada.
Pronto. Sobre essas garantias, a gente vai estudar isso posteriormente. Tá? A gente vai estudar o que são essas garantias. Mas elas estão lá na parte de contratos e não na parte de licitação. Mas a gente vai ver isso posteriormente. Não se preocupe. Bom, feitas as devidas anotações, vamos ver aqui para finalizar, né? Acho que já finalizamos a teoria. Vamos ver aqui algumas questões sobre obra e serviço de engenharia. Bom, vamos lá. Nos termos da Lei 14.133, conhecida como a nova Lei de Licitações, o regime de contratação de obras e serviços de engenharia em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver o projeto executivo, executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens, prestar serviço, realizar montagem, tudo. Vamos lá. Ele está falando qual é o regime de execução em que o contratado ele é responsável pelo projeto executivo e pela execução. Semi-integrada. Ponto. Aqui, ó, semi-integrada. Se a banca tivesse falado que ele era responsável pelo projeto básico, aí eu diria que ela é a contratação, o regime integrado. Ok? Puro conceito decorado. Isso aqui é decorado. Entre os regimes de contratação previstos na Lei de Licitações, o A. Vamos lá. Letra A. Empreitada por preço global se refere à execução de etapas por valor fixado em cada exercício financeiro. Não. Eu lembro que global tem alguma coisa a ver com total. Não apareceu isso na alternativa, eu vou marcar isso como errado. Letra B. O fornecimento e a prestação de serviço associado implicam a contratação sucessiva de serviços à medida que forem requeridos. Não lembro de ter lido nada disso. Vamos ver as demais. Contratação integrada diferencia-se da semi-integrada por incluir o projeto básico, mas ambas se completam com a entrega final do objeto. Sim, certinho. Na verdade, a gente já viu essa questão, né? A gente já viu essa alternativa. Beleza, a letra C tá legal. Letra D. Empreitada por preço unitário corresponde a um preço determinado, independentemente do número de unidades. Não, depende do número de unidades, sim. Opa, marquei errado aqui. Depende do número de unidades. E letra E, contratação por tarefa se aplica a serviços por prazo indeterminado e valor variável. Não. Eu lembro que tarefa tinha pequenos trabalhos. Pronto, então eu vou de letra C aqui na nossa questão. Beleza, bacana. Show. Bom, então com isso a gente finaliza essa parte, tá, esse trecho da fase preparatória. E no próximo vídeo a gente vai estudar, deixa eu voltar aqui no nosso mapa. A gente vai estudar contratação direta. Do artigo 72 ao artigo 76. São só 4 artigos, mas eles são bem extensos. E eu garanto a você, isso aqui é o top 1 cobrado da lei. É o assunto mais cobrado da lei inteira. Então, o próximo vídeo, sem sombra de dúvidas, é o vídeo mais importante de todo o curso. Hipóteses de contratação direta. Mas isso, por ser um assunto extenso, veremos no próximo vídeo. Beleza? Te aguardo lá.